Olá, amigos do Francisco de Paula, uma alegria estar aqui com vocês. E o tema de hoje é mediunidade e razão. Vamos começar vendo alguns slides para a gente desenvolver melhor esse bate-papo. Kardec, lá na introdução do livro dos médiuns, item 5, retirei essa pequena frase de lá, ele começa a estabelecer as premissas racionais acerca do intercâmbio mediúnico. Por que é possível a comunicação entre um homem e um espírito? E esse é o começo de tudo, Essa é a própria mediunidade. Mediunidade é o intercâmbio. E vejam na foto, cada um está trazendo alguma coisa. São conteúdos diferentes, apresentações diferentes, formatos diferentes, e é simplesmente uma troca. A grande questão é que, para exercer essa troca com eficiência, nós precisamos conhecer o conteúdo que nós trazemos. Então, aí na foto a gente vai vendo um presentinho melhor elaborado, ele tem ali uma fitinha, diferente, um papel de presente colorido. O outro me parece um presente mais simples, ele tem ali amarrado com barbante, um papel comum. Muitas vezes o espírito comunicante, por estar em sofrimento, em dificuldades, por estar passando por um momento de turvação mental, ele não tem condição de conhecer o seu conteúdo, a sua caixinha. Mas o médium, ele tem a obrigação de conhecer o que ele traz. Esse é o ponto, mediunidade e razão. A razão contribuindo para a qualidade da prática mediúnica. E é simplesmente isso, de uma forma figurativa, é conhecermos o pacotinho que nós temos nas mãos, que é o nosso interior, que são os nossos conteúdos, as nossas alegrias, os nossos conflitos, as nossas dores. E aí surge a primeira questão, a primeira pergunta, que é: como é que eu vou conhecer os meus conteúdos, as minhas dores? Como é que eu vou dar conta disso tudo? É no dia a dia, é no passo a passo. Então, o médium, como todos nós, temos essa obrigação, mas a gente vai enfatizar o médium porque a gente está tratando aqui especialmente desse intercâmbio, da mediunidade. O médium precisa funcionar com relação a si mesmo como um grande observador, não é como um grande julgador. Normalmente nós julgamos a todo momento a nós mesmos e, por consequência, os outros. Devemos acolher as nossas partes doentes, as nossas partes doloridas, as nossas feridas e cuidar delas. O julgamento muitas vezes nos distancia dessa parte, nos leva a negar que essa parte existe, porque para nós causa tanto inconveniente, tanto sofrimento ter conhecimento dessa parte nossa, que nós preferimos negar, porque nós estamos julgando aquele conteúdo. Então vamos olhar o nosso pacotinho, seja ele qual for, pode ser o mais bonito, pode ser o mais feio, não importa, mas ele é o nosso pacotinho. E para termos o intercâmbio com o outro a nível mediúnico, a base de troca será sempre o nosso conteúdo inconsciente, a nossa realidade enquanto espíritos. Muitas vezes usamos a roupagem física através da persona para também simular situações, impressionar, Se vamos à festa, a gente procura botar aquela roupa melhor, aquele sapato apertado, mas ele está apertando, mas a gente está sorrindo. A gente trabalha, infelizmente ainda, com esses conceitos da persona e conceitos do mundo, que nós, se Deus quiser, vamos abandoná-los. Mas quando há um intercâmbio mediúnico, isso não existe. A roupa que o médium está usando não influencia no intercâmbio.
o perfume que ele está usando, a conta bancária, nada disso é levado em consideração pelo espírito, porque o espírito percebe para muito além dessas conveniências, dessas questões sociais menores, infinitamente menores. Então, o médium deve estar preparado, sabendo como ele está se apresentando, quais são os seus conteúdos. Não adianta ele fazer discurso, não adianta ele saber a codificação por completo, não adianta ele estar aparentemente bem conceituado na sua grei religiosa, ocupando essa ou aquela posição. Ele precisa, sim, interiormente, de dar conta dos seus conteúdos, dos seus conflitos, das suas dores, dos seus humores, dos seus pensamentos. Ou seja, ele precisa saber como e o que contém o pacotinho dele mesmo, que ele está levando à troca com o espírito, que é o seu conteúdo. A mediunidade, ela é uma oportunidade incrível de crescimento espiritual para o médium, e aqui a gente vai só tratar, né, dessa questão para o médium. Por que é incrível, né? Isso nos diz Joana de Ângeles, que equivale a viver 2 encarnações em uma só. O mandato mediúnico cumprido com responsabilidade, com zelo, com equilíbrio, tem esse valor de 2 encarnações em uma só. É um combo. A gente procura tanto, né, combos. Pois é, gente, é a oportunidade de ter esse combo. Vamos trabalhar isso com muito zelo, com muito cuidado. E por quê? Porque o espírito, ao nos procurar, é como se fosse uma grande sala, né? E nessa sala tivessem vários homens, mulheres de várias nacionalidades, falando várias línguas. O que é natural? Que nós, ao entrarmos nessa sala e precisando nos comunicar, pedir ou perguntar alguma coisa, que nós procuremos alguém que seja da nossa nacionalidade, porque aí tem a mesma cultura, a pergunta que nós vamos fazer vai ser rapidamente entendida e esse intercâmbio vai acontecer de uma maneira muito tranquila, muito clara, muito transparente. Mas se nós não tivermos lá alguém da mesma nacionalidade que nós, a gente vai procurar alguém que fale a nossa língua. Talvez esse intercâmbio, é bem provável, não aconteça com tanta fluidez, porque a cultura é um determinante para a comunicação. Mas, ainda assim, a gente com os devidos cuidados, usando as palavras, né, procurando não usar gírias ou procurando ser o mais formal possível, a gente vai conseguir ali uma interlocução. Mas se nessa grande sala nós não encontrarmos ninguém que fale a nossa língua e que tenha a nossa cultura, nós vamos então procurar alguém que saiba falar a segunda língua que nós conhecemos, ou pelo menos não dominamos, mas alguma coisa a gente sabe falar. E a gente vai procurar esse nacional dessa língua, que a gente dá uma arranhadinha, né, no conhecimento a respeito. E se nós não encontrarmos ninguém, não soubermos a segunda língua, nós estamos completamente tapados. Estamos sem condição de nos comunicar. Vamos até tentar fazer a mímica e tal, mas dependendo do teor da pergunta, vai ser muito difícil que essa comunicação aconteça. Qual é a lógica dos espíritos ao procurar um médium? Espíritos são colocados em contato com o médium para se comunicarem. Entram nessa mesma sala, eles vão ser colocados próximos àqueles médiuns que possuem uma cultura semelhante, uma língua semelhante, e a gente vai chamar de cultura e língua, nesse nosso caso do intercâmbio mediúnico, como sendo conteúdos semelhantes, caixinhas semelhantes. Vejam na foto, as caixinhas têm o mesmo tamanho. Então há que haver alguma identidade para que a comunicação aconteça de uma forma eficaz, produtiva. E se não tiver, aí vai com outro que vai ser um pouquinho mais difícil, vai exigir mais esforço, e assim vai. Mas sempre haverá o intercâmbio, sempre haverá. Mas precisamos facilitar esse intercâmbio.
E a facilitação do ponto de vista do trabalho do médium, porque os espíritos têm sua tarefa, o comunicante vai ter a sua tarefa, ele tem que estar também de alguma forma preparado para esse momento, mas o médium tem uma parcela muito importante a dar conta, que é o autoconhecimento, que é o contributo da razão no intercâmbio mediúnico. Eu quero trazer aqui um trecho do livro Consciência e Mediunidade, que é organizado pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda, que diz o seguinte, ele lembra que lá nos livros dos Espíritos, na questão 227, os Espíritos respondem a Kardec que os espíritos errantes estudam e procuram meios de elevar-se. Ora, se os espíritos que estão na erraticidade, né? Então, espíritos errantes não são aqueles que erram, mas que estão na erraticidade, quer dizer, vão voltar a reencarnar. Eles estudam e procuram meios de elevar-se, então isso aqui é estudo e meios de elevar-se, porque o estudo por si só, ele não vai elevar, ele vai criar uma mente cheia de informações. A elevação vem com a aplicação desse estudo. Aí é o desafio, né? Então é como aquele que quer perder 100 quilos. Tem que procurar um nutricionista, vai sair com a listinha de alimentos que pode e o que não pode. Agora, ele vai conhecer a lista, vai saber quais são. Agora, o que ele vai, o alcance do resultado, que é o emagrecimento, só vai acontecer se ele puser aquilo em prática. Então, vamos nos lançar a isso com mais afinco, buscar o conhecimento para aprimorar a qualidade da nossa prática mediúnica, e o autoconhecimento está aí, a história das caixinhas, para ninguém esquecer, é fundamental. É a questão, estou trazendo a questão 459 do Livro dos Espíritos, em que os espíritos falam assim, ó, influem os espíritos em nossos atos, em nossos pensamentos? A resposta você já conhece, a resposta clássica é muito mais do que imaginar. Essa resposta assusta a gente, né? A gente fica pensando, caramba. Influem a tal ponto que de ordinário, mas não é regra, ordinário é comumente, que isso acontece bastante, mas isso aqui não é uma regra, não é uma lei. São eles que vos dirigem. Então, como é que nós podemos melhorar isso, essa assertiva dos espíritos com relação a nós? Se eu quero me dirigir, eu preciso do contributo da razão e do autoconhecimento. E aqui a gente vai sempre usar a ideia da razão como a busca do autoconhecimento para que possamos, de fato, entender os nossos conteúdos e aplicar isso no intercâmbio mediúnico. Então, se eu não quero estar dirigida por alguém, eu preciso conhecer. Porque senão eu estarei aqui nessa roda, né? Nesse vai e vem de influências, vivendo conveniências que não são minhas, que não são escolhas verdadeiras minhas, apesar de, ao optar pela ignorância, eu também estou escolhendo alguma coisa que virá a partir dessas companhias que eu adoto, que eu escolho para mim. Ivone, e aí o caso vem, a partir desse livro, Devassando o Invisível, conta para nós que ela tinha uma dúvida muito grande. Esse livro é escrito em primeira pessoa, então ela se coloca assim com sentimentos, é uma leitura incrível. Quem ainda não leu, aconselho, e quem já leu, volta lá para estudar. Primeiro a gente lê o livro, depois a gente estuda o livro. Então, volta para estudar, porque é incrível. A leitura do livro Devassando o Invisível e desse livro que é o Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, nos ajuda a entender muito esse tema. Contribui muito para a nossa vida e para o nosso exercício da mediunidade. E ela conta que ela ficava pensando como é que existem espíritos que passam, ela citou até um espírito que
que ela, nessas viagens mediúnicas, ela conheceu, que já estava há 400 anos vivenciando a última encarnação como súdito de Dom João III em Portugal. Todas aquelas questões. E ela queria saber qual é o mecanismo, o porquê que um espírito passa tanto tempo ali vivenciando a mesma coisa. O tempo já mudou, aqueles espíritos que estavam com ele naquela vivência lá 4 séculos atrás já reencarnaram, voltaram, já reencarnaram de novo, ele continua ali naquele ponto. Como pode isso acontecer? E aí, no dia da sessão mediúnica, ela se concentrou, pediu aos espíritos que respondessem essa pergunta através da psicografia, e ela disse que nada, o lápis não se movimentou. E aí ela, já disciplinada, disse, bom, não querem me responder, não podem me responder, não vou ser indisciplinada e insistir. Deixou o assunto para lá. 10 dias depois, ela relata que a resposta veio não através do lápis, como ela esperava, mas através de um desdobramento em que ela foi levada a uma taverna onde estavam vários espíritos grosseiros, de perispírito grosseiros, com aparência repugnante, vil, em que eles bebiam, discutiam, brigavam, falavam, contavam histórias chulas, falavam palavrões, e ela entrou ali com um vigilante, um guardião espiritual, como ela chama. Ela não conhecia o espírito que estava conduzindo aquele local. E ela se sentia energeticamente amparada por aquele espírito que estava ao lado dela. E ela foi entrando nesse desdobramento, e um dos espíritos observou a presença dela, né, somente, e perguntou para ela, veio fazer o que aqui? Você quer beber? E ela diz, não, eu não bebo, eu estou aqui só observando, compartilhando, falou qualquer coisa assim, né, sem saber muito bem se estava certo ou se estava errado. E aí, nesse momento, o espírito começa, eu pensei que você tivesse vindo aqui por causa do seu braço. Aí ela olhou para baixo, viu o braço quebrado. Nesse momento ela começou a sentir fortes dores. E aí vários espíritos começaram a cercá-la, dizendo, você vai quebrar seu braço, amanhã você vai acordar, vai ser atropelada. É quebrar o braço. E vai sentir muita dor. E não vai conseguir ter atendimento, vai demorar o socorro. E começaram naquela tempestade mental, e ela começou a sentir aquilo tudo. Vendo o braço quebrado, sentindo a dor, ouvindo aquilo tudo, envolvida naquela psicosfera, até que ela respirou e pediu a Deus que tirasse ela dali, porque a consciência dela, a razão dela trabalhada, levou, né, ao ponto inicial. Olha, isso aqui é um desdobramento, né? Apesar daquela vivência real que ela estava submetida, tal qual o espírito lá, que há 400 anos estava preso naquela vivência de súdito de Dom João III, ela percebeu a intensidade que é a influência sobre uma mente que não está equipada de cuidados. E por isso essa questão do Livro dos Espíritos, que fala que, de regra, de ordinário, são os espíritos que vos dirigem. Porque se nós não tivermos a razão, a certeza, a fé, o autoconhecimento em processo, né, porque autoconhecimento pleno nós ainda não temos, mas a gente tem que ter esse autoconhecimento em processo, a gente não volta na âncora em nós mesmos para sair de uma situação dessas, que não foi um privilégio só de Ivone ir lá vivenciar. Nós vivenciamos essas realidades inúmeras vezes durante a nossa encarnação, durante os nossos dias, né? Vocês com certeza já devem ter sonhado estar em lugares muito desagradáveis, querendo acordar e não conseguir. E aí, voltando à história de Ivone Pereira,
ela coloca que nesse momento que ela pediu socorro, o espírito guardião ao lado dela começou a explicar o que ela estava sentindo. E disse que é esse o mecanismo de indução de suicídios, de muitos acidentes, e que ele trabalhava junto aos hospitais, né, no plano espiritual, junto aos hospitais do Rio de Janeiro, exatamente recebendo essas vítimas que foram induzidas, foram influenciadas de tal ponto e se envolveram com essa vibração, claro, por afinidade. Aí a gente volta àquela história que eu falei, né, aquela metáfora da sala com várias pessoas de várias nacionalidades e a gente querendo se comunicar, a gente vai procurar aquele que a gente se comunica, se identifica. E aí, por serem incautos a esse ponto, eles sofrem, né, vicissitudes, desafios, provas que nem deveriam passar por elas. Isso porque é muito vigoroso, é muito intenso esse envolvimento desses grupos de espíritos e que nós damos condição de que isso aconteça. Daí a importância da razão do estudo, da vigilância, né, que Jesus tão bem nos colocou, né, o orar e vigiar. Como é que nós podemos suplantar, enquanto médiuns, estamos mais, vamos dizer assim, os médiuns descuidados, mais vulneráveis. Então nós temos, por um lado, uma oportunidade, mas se nós não aproveitarmos essa oportunidade, nós teremos um problema, que é estar mais vulnerável, mais suscetíveis a essas influências. Como nós vamos, de fato, aprimorar essa oportunidade, fazer com que essa oportunidade nos ajude, nos torne pessoas melhores por conta do mandato mediúnico e também cuidar dos outros, né? A função da caridade, a função da fraternidade que o mandato mediúnico possibilita àqueles que o desenvolvem com seriedade. Só tem um caminho. É o exercício do estudo, é o aprimoramento dos sentimentos, é a autoobservação, é procurarmos entender o porquê sentimos, por que eu estou incomodado, por que o meu humor mudou. E isso não é atribuição dos espíritos. Muitas vezes o médium se equivoca porque ele coloca tudo na conta do espírito. O meu humor mudou, deve ter alguma influência. Isso é um erro. A influência vem depois da afinidade. Olha a história que Ivone traz para nós. Primeiro, a gente tem que duvidar, entrar na influência, aí ela acontece. Mas houve um primeiro momento que aquela angústia, que aquela baixa sintonia foi promovida pelo próprio médium, pelas suas questões do inconsciente, pelas suas culpas, pelas suas tristezas, pelos seus conflitos, pelas suas amarguras. Se nós, enquanto médiuns, não tomarmos conhecimento disso, não enfrentarmos essa sombra, não cuidarmos, não nos acolhermos, não autoamarmos, nós estaremos suscetíveis a todo tipo de influência que acontecerá a partir de então, porque a causa nós não teremos cuidado. Não teremos tratado essa causa. Daí a razão aqui, isso é muito importante, ela ter um conceito muito mais amplo do que simplesmente o estudo. O estudo faz parte desse conceito razão, mas a observação das nossas emoções é fundamental para que a nossa razão esteja segura. E isso é fácil de compreender. Se lemos vários livros e soubemos falar bem sobre eles e tal, o que nós somos? Mero reprodutores dessa obra, desse conteúdo. Isso com treinamento todo mundo faz. Agora, ler um livro, estudar um livro e começar a aplicar esse livro que foi significativo para nós, a nossa vivência, onde eu posso aproveitar isso,
onde eu posso, onde isso aqui se identificou comigo, aí sim é um exercício de razão ampliada. Eu estou aumentando a minha consciência. Eu estou aplicando aquele fato a mim, eu estou de fato introjetando, compreendendo aquele conhecimento. E são inúmeras as histórias de espíritos graduados, espíritos que viveram aqui na Terra uma oportunidade de intelectualidade grande, que chegam à pátria espiritual como miseráveis, como pessoas sem luz e sem brilho. Porque a luz não está em conhecer e reproduzir alguma coisa. A luz está em conhecer, buscar o sentido para si, identificar suas necessidades e viver aquilo que foi aprendido. Então é um processo muito mais complexo, mas é o que de fato nos traz a transformação. Daí no livro Consciência e Mediunidade, ele fala que a proposta de harmonia e ventura espiritual sintetiza 3 condições essenciais. A primeira, o prazer do conhecimento. Então, buscar o conhecimento com alegria, não é um castigo. É reservar 1 hora e meia por dia para fazer uma leitura. Comecem pela obra de Ivone Pereira. Correlacionem essa obra com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e com você mesmo, com as suas emoções, com o que você sentiu, como você faria se estivesse no lugar de Ivone nesse momento. Será que já não estivemos no lugar dela, né, sentindo ou até influenciando? Né? Será que já não sofremos alguma coisa em virtude da nossa invigilância, que não era nem necessário ter passado por isso, mas fomos invigilantes? E vamos, nesse diálogo conosco mesmo, nessa hora e meia diária, aprimorando esse olhar, esse feeling a respeito da razão. Isso deve gerar prazer e alegria, porque estamos crescendo. É o prazer genuíno. Depois, a pureza. Devemos ser críticos e procurarmos as fontes seguras, puras, para que a gente possa realmente vencer essas paixões, e não aquela literatura que nos dá conforto porque não nos incomoda. Ou seja, está dizendo o que a gente quer ouvir. Procurar ler coisas difíceis, aquelas coisas que a gente acha que não vai conseguir, aquele livro que é tão bonito, falaram tão bem, mas nossa, é tão difícil. Tudo bem, passa mais tempo lendo. Vai ser só a primeira vez, quando você for estudar, você já vai ter mais intimidade com aquela leitura, com aquelas palavras, com aquela ideia. Isso vai te facilitar. Isso é crescimento espiritual, é busca da pureza. E mais o amor de se reconhecer dentro dessa história, que é a história de todos nós, é a história da humanidade, dentro dessa sua proposta de estudo, dessa sua escolha. É se colocar ali. Normalmente a gente é muito hábil, né, ao ler um livro, às vezes isso, na obra de Joana isso acontece muito, a gente vai lendo o livro e vai dizendo, nossa, fulano precisava ler isso aqui é cara de fulano. A gente não se reconhece na literatura que a gente está lendo. A gente coloca todo mundo que a gente conhece, os desafetos, isso aqui é por... fulano é assim por causa disso. A gente descobre solução para o outro, mas não para se enxergar ali, porque a gente criou um distanciamento. Eu estou acima disso aqui, então eu não me autoavalio enquanto eu estou lendo. Então precisamos ter o amor conosco mesmo, para nos acolher e ter a coragem de reconhecer o nosso protagonismo dentro daquele estudo, dentro daquela história escolhida, né, nesse viés do estudo para aprimoramento do autoconhecimento. Sem isso, a gente vai perder tempo. Vamos aqui na pergunta 464 do Livro dos Espíritos. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Aqui já ficou mais fácil, né? Com a razão, com o exercício da consciência, a gente já vai percebendo.
Olha o que os espíritos dizem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Agora, como é que a gente vai discernir se nós não estivermos treinados o exercício da razão? A gente tem que treinar. A gente tem que estudar, a gente tem que se olhar, a gente tem que se entender, a gente tem que ter esse momento para essa autorreflexão. E isso vai aprimorar o nosso discernimento. A gente vai perceber claramente quando é um espírito bom que está nos influenciando e quando é um espírito mau. Quando nós vamos, quando sonhamos, não raro, a gente sonha com um sonho horroroso, uma coisa terrível, aí a gente fala assim, alguém vai morrer, vai acontecer alguma coisa terrível, vai não sei o que, aí começa. Será que é espírito bom que trouxe para nós essa revelação do mal? Claro que não, né? Se esse sonho teve aquele sonho de vivência, aquele que a gente acorda com o coração palpitando, e foi uma coisa assim terrível, a gente pode estar lembrando de outras vidas? Pode. Mas a gente também pode estar sendo influenciado por um espírito mau, né, que quer nos atemorizar, como na história de Ivone Pereira, né? Ela passou por um desdobramento, mas se estivéssemos lá, né, desdobramento consciente, mas se estivéssemos num desdobramento inconsciente, né, durante o sono, provavelmente acordaríamos no dia seguinte pensando, eu vou quebrar meu braço. Vai acontecer, eu sonhei, isso foi tão claro, senti até a dor, isso vai acontecer. A gente não ia lembrar de todo o contexto, ia lembrar de um fragmento, mas isso é o quê? Influência, um pensamento sugerido por um mau espírito. E aí, se nós nos envolvermos com essa ideia durante o nosso dia, é bem provável que isso aconteça, né? Se não acontecer naquele dia, na noite seguinte o vínculo se aperta um pouco mais, até que chega um dia que num descuido as coisas acontecem. Mas compete-vos discernir, dizem os espíritos. Se nós não tivermos esse exercício de discernimento, de compreensão, para que haja ruptura dessa ideia, que se interrompa esse canal através da prece, da meditação, do estudo, a gente vai acabar, de fato, entrando nessa psicosfera e a coisa vai acontecer. A pergunta seguinte é: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo do mal? Então, nesse caso, voltando à história de Ivone, como a gente pode se eximir? E olha, a influência ela vai acontecer, a gente não afasta essa influência, mas a gente tem que discernir e optar, é sempre assim, né? O livre-arbítrio está presente a todo momento nas nossas vidas. Mas arrastar o mal, se deixar arrastar, é uma opção. Ter contato com a influência é uma possibilidade real, mas optar por ela e se deixar arrastar, aí é uma questão de cada um de nós. Vamos ver o que os espíritos respondem. Pode, né? Ele pode se deixar arrastar, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, como é que eu não me deixo arrastar pelo mal? Observando os meus desejos e pensamentos. Como estão os meus desejos e pensamentos? Então, de novo, é um exercício de autoconhecimento. Eu preciso entender o que eu priorizo, quais são os meus valores, para onde os meus pensamentos me levam. É uma atividade de investigação muito íntima, muito pessoal, que a gente não divide com ninguém. Muitas vezes a gente pensa, fulano é maravilhoso, vai que o desejo dele, o pensamento dele não é isso tudo. Nós criamos personas, né, para conviver, mas intimamente podemos ser pessoas pessimistas, com desejos, com tendências ainda pouco trabalhadas, grosseiras.
Então precisamos entender essas duas instâncias, que é o que eu quero para mim, qual é o meu desejo e como é que o meu pensamento está orientado. Estou firme nas ideias positivas, estou bem, estou equilibrada, né? Isso tudo é consequência de um pensamento voltado para algo superior. O meu desejo é um desejo equilibrado, e se o meu desejo não acontece, irrompe em mim uma, um ímpeto de poder? Ou será que quando o meu desejo não acontece, eu penso assim, por que não era para acontecer, algo virá para mim e com toda certeza foi o meu desejo imaturo que não foi atendido e por proteção eu estarei bem melhor sem ele. Né? Como é que eu ajo? Como é que eu lido com a frustração dos meus desejos? Isso tudo diz de quem eu sou. Não tem espírito nenhum envolvido nisso. Agora, o momento seguinte, se eu descuido do meu pensamento e do meu desejo, aí sim, os espíritos começam a se envolver e poderão me arrastar para o mal. Da mesma forma que se o meu desejo, o meu pensamento for bem orientado, estarei em contato com bons espíritos. Na questão seguinte, né, aí vem aquela coisa da persistência, né? Renunciam os espíritos, né, às suas tentativas quando o homem que está sendo influenciado repele. Quer dizer, aquele homem não aceita essa influência. A influência chegou e ela vai sempre chegar. E esse homem fez uma outra opção. Ele escolheu ter pensamentos positivos, repelir aquela ideia que não é dele, né, de que o braço quebrado no dia seguinte. Eu disse, não, nada disso. Deus me ajuda. E aí, como é que fica? Os espíritos vão ficar, esses espíritos maus vão ficar quietinhos ou eles vão investir? Eles vão investir nessa vítima. Aí nos dizem os espíritos, quando nada conseguem esses espíritos maus, abandonam o campo. Entretanto, eles ficam ali à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Até arrumei uma fotozinha com muito carinho, porque eu gosto muito dos gatos, viu? Nada contra o gato, nem nada contra o ratinho. Estou só usando o texto do Livro dos Espíritos. Para finalizar, meus queridos, eu trago uma mensagem de Joana de Ângeles que está no livro Momentos Enriquecedores. E ela fala o seguinte, a correta visão da vida. Ela diz logo na primeira frase que quando a criatura se resolve por diluir o véu da ignorância que encobre a realidade da vida espiritual, começa a libertar-se da mais grave cegueira, que é a propiciada pela própria vontade. Então, se a vontade é tão determinante a ponto de nos produzir até mesmo a cegueira, que possamos ter a vontade de exercer o nosso mandato mediúnico, a nossa vida em geral, porque não só para os médiuns eu falo agora, mas para todos que não têm mediunidade ostensiva, enfim, não importa, nós temos o compromisso primeiro conosco mesmo de nos autoconhecer, de propiciarmos através do estudo, da razão, do equilíbrio, da prece, da oração, um momento de visão, sairmos da cegueira. Para começarmos nessa empreitada, a gente precisa ter vontade. Precisamos compreender que vivemos como mendigos espirituais, mas na verdade nós somos os herdeiros de Deus. Vamos tomar essa herança, vamos como no filho pródigo voltar e falar para o Senhor, vim aqui, voltei para casa, me deixa ficar aqui, porque aqui com os porcos ainda era melhor do que lá onde eu estava. Então vamos reconhecer as nossas fragilidades, a nossa pequenez, mas também reconhecer que nós somos esses herdeiros e precisamos voltar e cuidar
da nossa herança na casa do nosso Pai. Nos valorizando interiormente nessa parte nossa que temos, que todos possuímos, que são virtudes em latência a serem desenvolvidas, né? Então o filho pródigo, ao voltar, ele pediu o pai para deixar ele lá comer a comida dos porcos. E o pai disse: vamos fazer uma festa. Meu filho estava morto e ele voltou, ele está vivo, ele viveu, ele acordou, né? Estava morto, estava lá no sono, ele voltou, acordou, ele despertou. Vamos fazer uma festa. De nos dedicarmos com seriedade ao nosso planejamento encarnatório. Porque se o planejamento reencarnatório nos custou tanto, queríamos tanto, agora precisamos continuar no planejamento encarnatório. Desenvolvermos as nossas atividades com seriedade, com profundidade, aproveitando esse tempo em que nós estamos distanciados fisicamente da casa espírita e, portanto, não estamos exercendo diretamente o nosso trabalho mediúnico, para estudarmos, para elegermos uma obra, para lermos a obra completa de Ivone Pereira, por exemplo, correlacionarmos com a obra de Joana de Ângeles e com a codificação, estabelecermos motivação sincera, individual, pessoal, comprometimento, não só nos nossos grupos de estudo. Nós sabemos que os espíritas, especialmente dessa casa de Francisco de Paula, estudam muito, mas também firmarmos esse compromisso conosco mesmo, para podermos perguntar a nós mesmos, no silêncio do nosso estudo, quais as emoções que nos acometem, qual é a nossa vontade, quais são os nossos pensamentos. Isso tudo é muito importante para o intercâmbio mediúnico, porque lembrem-se, naquela sala grande, vamos ser escolhidos conforme as nossas afinidades. E aqueles espíritos comunicantes que vêm até nós, eles vêm por ter afinidade lá no nosso pacotinho, naquela troca que a gente tem para fazer com eles. E eles também podem nos ajudar no nosso processo de autoconhecimento, porque a partir desse padrão, dessa recorrência de conflitos, de dores, nós poderemos também identificar algumas de nossas dores, de nossos conflitos, naquelas comunicações que mais nos sensibilizaram. Recolher isso, observar isso, perguntar por quê, isso tudo vai diluindo esses conteúdos inconscientes, isso tudo vai nos ajudando a liberarmos esses nossos conflitos que trazemos. E aí, com toda certeza, conforme Joana colocou, nós teremos exercido uma vida, um mandato mediúnico numa encarnação com valor de 2. Teremos otimizado a nossa evolução e o nosso conforto, porque evoluir é encontrar-se com a paz, com a alegria, com o conforto emocional, espiritual, sem nos distanciarmos do serviço. Porque conforto para bons espíritos quer dizer paz de consciência, não quer dizer ficar paradinho dormindo. Então vamos acordar. Foi ótimo estar com vocês, eu espero que esse estudo singelo possa ter despertado em vocês muitas dúvidas e a vontade de ir lá ler para ver se isso tudo está certo, que é o mais importante. Um beijo carinhoso. Fiquemos todos com Jesus. Obrigada.